E aí, tudo bem, pessoal do 46 Graus, beleza? Eu sou o Alan e no vídeo de hoje eu quero te dar 7 dicas de como fotografar um ensaio casal. A minha dica número 1 é escolher a locação. Como assim, Alan? Então, eu tenho que escolher a locação ou o casal que escolhe? Então, nenhum dos dois. Vocês têm que escolher a locação junto, você fotógrafo com o casal. Por quê? Eu não gosto, por exemplo, quando o cliente já vem com uma ideia de um lugar pronto. Por quê? Porque eu não sei se realmente aquele lugar é melhor para eles e se realmente a gente vai ter um melhor ensaio lá. Por exemplo, vou citar um caso que aconteceu comigo lá em 2010. O que aconteceu? O casal chegou para mim e falou: Alan, a gente quer fotografar em Gramado, a gente adora Gramado, a gente vai fotografar lá, beleza? Eu falei: não, beleza, vamos fotografar lá. Como é que vocês são? Não, a gente é bem tranquilo enquanto a isso, enquanto pessoas. Eu falei: então, vai ter muita gente lá, sem problema? E eles falaram: sem problema. Eu falei: beleza, então vamos lá. Quando a gente chegou lá, a gente mal tinha se conhecido, né? Eu fiz uma reunião com o casal, só que foi de fechamento. Eu não tinha feito, naquela época eu não fazia ainda reunião, para entender que locação que é interessante para eles. Quem conhece Gramado sabe que na época de Natal tem muito turista por lá. E o que aconteceu? Tava muito cheio, tinha muita gente lá, e o casal começou a ficar com vergonha. Quando eu vi que não estava rolando muito bem o ensaio, eu perguntei: o que aconteceu? O que houve com vocês? Aí os dois assim: ah, Alan, a gente tá com vergonha, tem muita gente olhando pra gente. E aí eu pensei assim: o que eu vou fazer agora? Minha sorte que eu já havia fotografado lá em Gramado, eu achei um lugar que era bem um lugar vazio, assim, onde tinha pouca gente. A gente foi para esse lugar, a gente fotografou lá, conseguiu ter imagens bacanas para poder retratar esse momento do casal. Então, gente, o que eu aconselho você? Sempre escolher uma locação com o casal, até para entender realmente se aquela locação tem a ver com o casal. Vamos pegar, por exemplo, aqui o casal do Ferro Velho, a Chayala e o Thiago. Quando eles chegaram até meu estúdio, a gente tinha uma proposta, eles tinham uma ideia, né, de fazer um ensaio num parque. E eu, beleza, vamos fazer um ensaio no parque também. Mas eu fui captando o que eu ia achando interessante para eles, eu fui captando o que eles iam passando para mim. Para vocês terem uma ideia, o Thiago, quando ele foi na reunião lá, ele tava de All-Star, calça rasgada e também tava com uma munhequeira, que é a munhequeira que a gente utilizou no ensaio. Quando eu vi aquela roupa dele, eu pensei assim: bom, eles não são um casal tradicional. Bom, como é que a gente vai fazer um ensaio no Jardim Botânico, por exemplo? Não tem nada a ver com eles. Mas na cabeça do casal, eles tinham que fazer num lugar assim, porque é um lugar mais tradicional para ensaios de casal. O que aconteceu? A gente fechou o contrato, fechamos a ideia também de fazer um ensaio. Uma semana antes, mais ou menos, antes de fazer o ensaio, o casal entrou em contato comigo: Alan, então, vamos fazer no parque, que é o lugar que a gente já definiu. Eu falei: olha, a gente começa o ensaio no parque, depois nós vamos lá pro Ferro Velho, que é onde eu tenho certeza que tem tudo a ver com vocês, vai ser um ensaio totalmente diferente. Eles ficaram meio relutantes no início, mas a gente foi fazer, fizemos algumas fotos no parque, que vocês estão vendo agora, algumas fotos aqui, e depois nós fomos lá pro Ferro Velho fazer o restante do ensaio. Eu não preciso nem dizer, é só vocês olharem as fotos aqui. 90% do álbum foi as fotos no Ferro Velho. Por quê? Porque eles se soltaram mais, tinha mais a ver com eles, era uma ideia totalmente diferente. Eu não tinha visto, pelo menos em 2009, quando eu fiz essas fotos, eu não tinha visto ninguém ter fotografado ainda um casal num Ferro Velho. Foi bom pro casal, que teve imagens totalmente diferentes de outros clientes, e também foi bom para mim, porque eu tive um marketing completamente diferente. Imagina, fotos no Ferro Velho. As pessoas já associavam uma coisa: ah, nada a ver com Ferro Velho. E quando as pessoas viram as fotos, todo mundo gostou. Pelo menos algumas pessoas gostaram. Não vou dizer que todo mundo, que teve gente que não gostou também. Mas isso tudo bem, gente. A gente tem que entender que nós temos um tipo de cliente pro nosso trabalho. Vai ter cliente que vai amar tuas fotos, vai ter cliente que não vai gostar das tuas fotos, e tudo bem. Mas as dicas que eu tô dando aqui para vocês podem utilizar, não importa o tipo de ensaio que vocês vão fazer. Escolher um lugar certo é uma das melhores formas de você ter fotos bonitas. Vamos agora pro nosso segundo exemplo aqui. Eu fotografei um ensaio da Karen e do Léo lá na praia, no nascer do sol. Se vocês olharem as roupas deles, nós utilizamos a mesma roupa durante todo o ensaio. E isso eu sempre faço em todos os meus ensaios, porque eu não acho necessidade de ficar trocando de roupa. Eu acho que é um ensaio para marcar um momento daquela vida e não para mostrar que o cliente tem várias roupas. Eu gosto que o álbum tenha uma conexão. É possível fazer um álbum com conexão mesmo trocando de roupa? É possível também, tá, gente? Mas eu prefiro fazer somente uma troca de roupa. Ou seja, a roupa que eu ajudei o casal a escolher também para aquele momento. É muito importante a gente ter essa troca de informações, gente. Não adianta nada a gente fazer um ensaio e não ter ideia nenhuma da roupa que o cliente vai levar. Um lugar bacana com uma roupa ruim vai ficar um ensaio estranho. É a mesma coisa, um lugar ruim com uma roupa bacana também não vai combinar. Vamos, por exemplo, citar um lugar aqui, vamos pegar. A pessoa vai toda de preto e vai ser um ensaio num parque.
Normalmente não vai combinar, gente, porque aqueles tons verdes e também os tons do parque normalmente combinam mais com os tons claros. Por exemplo, olha essa foto aqui da Gi e do Gustavo. Tá? Essa foto aqui a gente acabou não tendo tempo de combinar as roupas. E o que aconteceu? Ela foi de preto para a gente fazer algumas fotos na natureza. Eu não aconselho fazer isso, já, tá, gente? Eu prefiro sempre utilizar tons claros. Eu acho que fica muito, muito melhor mesmo. Mas voltando aqui para a Karen e para o Léo. Nós utilizamos uma roupa, tons claros, eles foram tudo de branco, né? Eu até sugeri para eles podem ir de branco, ou pode ser tons mais pastéis, tons mais claros, que funcionam muito bem na praia. Mas o branco é o ideal para aquele momento. E a terceira dica é o quê? O horário, tá, gente? É muito importante a gente definir um horário certo. Quais são os horários, né, ideais para a gente poder fotografar? O ideal de fotografar é entre 40 e 30 minutos antes do pôr do sol e até 30 a 40 minutos depois do nascer do sol. Esse é o horário da hora dourada, onde a gente tem a nossa melhor luz para fotografar. Não vou dizer melhor luz, mas uma luz mais interessante. É uma luz que dá aquele banhozinho de luz no casal e fica uma luz muito bonita, muito harmônica e muito aconchegante. Eu gosto bastante desse horário para fotografar. Por isso que meus ensaios duram em torno de 45 minutos a 1 hora. Normalmente eu chego ali de 30 minutos a 1 hora antes do pôr do sol, quando a gente vai fazer no pôr do sol, e também quando a gente vai fazer no nascer do sol, eu chego de 30 a 1 hora antes no lugar, para a gente poder já preparar tudo que a gente vai fazer, para não chegar lá já quando o sol está nascendo, ou também não chegar lá quando o sol já está se pondo. Por quê? Porque a gente perde um momento muito bom de luz. Eu sempre faço ensaios curtos. Por quê? Eu quero que o meu ensaio seja o mais prazeroso possível. Então eu escolho os horários certos, mas para a gente ter uma sequência bacana demais, onde o casal vai aproveitar, vai curtir aquele momento, não vai ser cansativo e no final do ensaio eles ficam com aquele gostinho de quero mais. Então é muito importante a gente decidir o horário de início e o horário de fim. E também é bem interessante a gente cuidar se a gente vai fotografar ao nascer ou ao pôr do sol. Por exemplo, no Brasil, a gente tem poucos lugares no Brasil onde a gente tem o pôr do sol no mar. E, gente, o nascer do sol no mar é muito bonito. Eu já fiz vários ensaios fazendo o nascer do sol. Claro, tem aquela coisa, tem que acordar mais cedo, às vezes a noiva vai ter que se maquiar sozinha, vai ter que se arrumar sozinha, mas paciência, o nascer do sol fica muito, muito bonito mesmo. E eu também não vejo problema de fazer uma maquiagem mais simples, fazer um look mais simples para fazer um ensaio ao nascer do sol. E a nossa quarta dica é equipamento. Alan, beleza, eu vou fotografar na hora dourada, eu não preciso de flash, eu não preciso usar de modificadores. Basicamente não, a não ser que você queira fazer um estilo de foto diferente. Eu nos meus ensaios eu sempre faço algumas fotos com flash. Alan, mas não vai ficar estranho a gente utilizar quase todo o ensaio sem flash e depois uma parte do ensaio com flash? Então, eu gosto de criar micro ensaios dentro do ensaio. Como assim? Vamos pegar o nosso ensaio de 45 minutos. Eu tenho 15 minutos com uma luz mais alta, eu tenho ali uns 15, 20 minutos com a luz já mais na hora dourada, e depois eu tenho mais o final, onde o sol praticamente já foi embora e eu estou utilizando mais o flash. Mas eu pego durante esses micro ensaios e eu produzo algumas imagens que eu consiga depois criar uma sequência lógica no álbum. É importante a gente ter uma sequência mais ou menos no álbum, para não ficar aquela coisa assim, foto com flash, foto sem flash, senão fica uma bagunça. E não é interessante a gente ter essa bagunça, por quê? Quando o cliente está olhando o álbum, ele quer que tenha uma harmonia, ele quer que tenha uma mini história pelo menos. Então a gente tem que tomar esse cuidado de fazer essas micro histórias. Eu normalmente no meu álbum de ensaio não tenho uma história geral assim. Tem micro histórias onde a gente tem momentos de close, nós temos momentos mais de ângulos mais abertos. Por quê? Todo casal quer fazer um porta-retrato, quer ter uma imagem do rosto deles, uma imagem de um close bonito, ou às vezes sério, às vezes sorrindo, vai depender muito do casal, mas é importante a gente ter esse tipo de foto. No cinema, normalmente a gente começa de fora, em ângulos bem abertos, e depois nós vamos fechando. Por quê? O ângulo geral, um plano geral, ele mostra bastante o ambiente. O que é o plano geral? A gente está vendo agora, uma foto de ambiente. Depois nós temos os planos conjunto, né? A gente vai mostrando um pouquinho mais da roupa da pessoa. Plano médio, e depois nós vamos para o plano close e planos detalhes. Por que é importante saber isso? Porque quando a gente está fotografando um ensaio, a gente montou uma pose, a gente pode fazer vários ângulos dessa mesma pose. A gente pode desconstruir essa pose também, é uma coisa bem interessante, tá, gente? Mas eu não vou falar hoje sobre direção de casais, não vou falar sobre isso. Eu quero dar dicas para vocês que vocês vão poder utilizar, não importa o estilo do casal que você esteja fotografando, beleza? Então é muito, muito importante a gente levar equipamentos extras. Eu sempre levo LED, eu sempre levo flash, eu sempre levo uma lanterna também. Às vezes a lanterna eu utilizo como iluminação, ou às vezes eu utilizo só para ver se a gente não deixou nenhum equipamento lá fora da mochila depois que deu o pôr do sol, né? Então é bem importante levar equipamento, gente. E eu, quando eu tô com flash, às vezes eu quero brincar, às vezes eu faço um flash no contra, como essa foto no rio.
Esse lugar existe, é a praia de São Francisco, lá em Niterói, que é a melhor visão que a gente tem do Rio de Janeiro. Nesse caso aqui, o Cristo fica de costas para nós, tá, gente? Ele não tá de frente. Mas veja como o Cristo está bem longe, nem parece que ele tá de costa. Outro caso também que eu gosto de fazer bastante é esse caso aqui que eu chamo de noiva abduzida, porque noiva abduzida parece que ela tá sendo sugada para cima, né? Eu gosto muito dessa imagem. E tanto essa como a do Rio, as duas utilizamos a mesma técnica, que é o quê? Fotometrar no céu, baixar um ponto e depois colocar o flash no contra. No Rio eu utilizei carga manual 1/2, tá? E essa aqui em Brasília eu utilizei TTL mais 2. Vejam que é bem simples de fotografar esses momentos, tá? Eu gosto bastante de fazer isso. Uma outra foto que eu sempre faço, que é fotometrando no céu e baixar um ponto e fechando o diafragma, é esse tipo de foto aqui. Veja o que acontece quando a gente está fotografando, quando a gente fotometra lá no céu, não no sol, tá, gente? Não pode fotometrar no sol, senão vai ficar tudo escuro. Fotometra mais ali, sei lá, pega e dá 2 palmos depois do sol, fotometra, deixa em -1, você vai ver que o seu tom de azul vai ficar muito maior. E eu fecho o diafragma para ter esse efeito de estrelado no sol, tá, gente? Eu gosto bastante, tem gente que não gosta, se você não gosta, não precisa fazer esse efeito. Mas se você gosta, pode fazer que vai funcionar. Siga o que vale a pena para você e o que você acha que não vai valer a pena, você não precisa seguir. Mas, na minha opinião, todas essas dicas aqui valem muito a pena. Lentes, gente, que lentes que eu recomendo também você utilizar? Eu recomendo levar uma grande angular e uma meio tele ou uma tele. Eu todos os ensaios eu levo 17-40, 24-1.4, 50-1.4 e a 70-200. O vídeo que está sendo gravado, está sendo gravado com a 50-1.4 da Sigma Art, que é uma lente que eu gosto muito. Qualquer uma das lentes da Sigma Art valem muito a pena, gente. Elas são muito boas e são um ótimo custo-benefício, tá? Eu utilizei a 24-1.4, eu tenho a 24-1.4 da Canon, utilizei a 24-1.4 da Sigma e achei muito boa também. Eu tô para dizer que as duas são muito parelhas. Então quando você está fotografando é importante você levar backup dos seus equipamentos. Com uma 35 e uma 85 você consegue fotografar basicamente todo o ensaio. A 35 você faz planos mais abertos, você pode também fazer o método Brainizer, que o Maurício Mussi ensina muito bem isso, você pode procurar ele também. O Maurício também é parceiro 46 graus, também é fotógrafo de casamentos e é também meu amigo também, por isso que eu tô falando dele. Ele utiliza a 35 e ele faz panorâmicas com a 35, ele faz panorâmicas até com 85, tá, gente? Mas esse é um método que ele chama, um método chamado de método Brainizer, né? Que é um panorama, é um método diferente, é um panorama com desfoque, mas você pode seguir ele para entender melhor como que funciona esse efeito, tá? Então com uma 35, uma 85 você fotografa basicamente todo o ensaio, todo o casamento, qualquer coisa. Eu vou te dizer que essas duas lentes são praticamente coringas, porque a 35 você tem um ângulo interessante de visão se você estiver utilizando uma full frame, né? E se você quiser fazer um retrato, você pode utilizar a 85. Não tem problema nenhum de fazer retrato com a 35 também. É ideal você utilizar 85mm ou 100mm, que você vai manter mais ou menos, tá, a proporção correta da imagem, onde a pessoa vai ficar mais bonita. Beleza, gente? Mas é mais pela essa questão, não tem problema nenhum de utilizar até 16mm para fazer retrato. Inclusive tem fotógrafos que utilizam 14, 16, 20mm para fazer retratos, mas eles têm uma ideia um pouco diferente de fazer esses retratos. O rosto da pessoa normalmente fica no centro da lente, não nas bordas. A minha quinta dica é: tenha um guia de poses na cabeça. Se você ainda não tem um guia de pose, você pode baixar gratuitamente aqui no link, que está alguma parte dessa página aqui, provavelmente deve estar aqui embaixo, o meu link com o meu guia de poses, inteiramente gratuito para você. Você vai lá, baixa o meu guia de poses e você vai poder ter ideia de que pose você pode propor. Para você ter uma ideia, uma das poses que eu mais gosto de fazer é o casal abraçado. Mas esse do casal abraçado existem N variações, como vocês podem estar vendo agora aqui nessas fotos. Então é muito importante a gente ter um guia de poses, pelo menos na cabeça, tá, gente? Não precisa ter no celular e nem levar impresso. Pelo menos tem um guia de poses na cabeça. Com 5 poses, você já consegue fazer um ensaio bacana. E a nossa sexta dica é: tem um roteiro. É importante, além do guia de pose, a gente ter um roteiro do que a gente vai fazer. Ah, nesse momento aqui a gente vai fazer alguns closes, a gente vai fazer planos mais abertos, nós vamos tentar fazer uma história, fazer os dois caminhando, depois os dois se olhando, os dois se beijando, os dois se encontrando. Então é importante ter mais ou menos um roteiro na cabeça. Por quê? Imagina você chegar no ensaio lá e você só fazer fotos ao léu e depois você vai montar um álbum como dessas imagens. É importante a gente ter um mini roteiro na cabeça para poder montar um álbum interessante depois. Pensa nessa história completa, tá?
Tem casos de clientes que só querem fazer um ensaio, só querem fazer algumas fotos bonitas, não tem problema nenhum nisso. Mas quando a gente for montar um álbum, é interessante a gente ter uma história. Tem uma historinha, pelo menos ali um plano geral, um plano aberto, um plano fechado, os dois de mãos dadas, os dois se olhando, os dois conversando, fazendo carinho, abraçados. Então é interessante a gente ter uma sequência de imagens para poder montar um álbum bacana. Eu confesso que eu não penso muito nisso, tá, gente? Porque eu já tenho mais ou menos o roteiro na minha cabeça preparado do que eu vou fazer. Eu sempre vou fazer um plano de detalhe, eu sempre vou fazer um plano geral, eu sempre vou fazer um médio plano, eu sempre vou fazer um close, eu sempre vou fazer essas imagens que eu sei que funcionam, eu sei que vão dar imagens bacanas depois. E quando eu faço tudo isso, eu sempre tenho uma experiência positiva. A minha 7ª dica, né, e última é experiência. Como assim, Alan? Ah, você que é fotógrafo já há 12 anos, é essa experiência que você tá falando? Não, gente. Eu tô falando da experiência positiva pro casal. Tem muito fotógrafo bom mesmo, tá? Que você olha as fotos e, nossa, como o trabalho daquele cara é bom. Como é que você vai se diferenciar em relação aos seus colegas? Você vai se diferenciar na experiência, gente. E o ensaio é uma das melhores formas de você conquistar clientes. Para vocês terem uma ideia, em 2011 foi um ano que eu fiz 55 casamentos e eu fiz 96 ensaios. Eu fiz quase o dobro de ensaios. Por quê? Porque os clientes que eu fazia o ensaio, eles indicavam para outros clientes e eu ia fazendo aqueles outros ensaios. Só que eu não podia fazer mais de um casamento por dia. Ensaio, gente, eu podia fazer segunda, terça, quarta, quinta, né? Eu podia fazer vários dias ensaios. Eu não fazia sexta, sábado e domingo, porque normalmente eu estava fotografando casamento nesses dias. Mas veja como é importante a gente conseguir uma experiência positiva. E como que a gente consegue uma experiência positiva? Primeiro, fazendo uma reunião com o cliente, gente. Faça uma reunião para entender o teu cliente, saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Quando a gente faz essa reunião, eu vou entender o que é o melhor lugar para eles. Depois, durante essa reunião, depois que a gente já definiu o lugar, a gente começa a definir as roupas. A gente vai definindo as roupas, eles vão percebendo que eu vou entendendo daquilo também. E não tem problema nenhum se eu não entender, gente. Eu posso contratar uma pessoa para fazer isso. Como é que acontece às vezes quando a gente vai fazer um 15 anos? Normalmente quando eu vou fotografar um 15 anos, eu contrato uma pessoa para cuidar da roupa, outra pessoa para cuidar do cabelo e outra pessoa para cuidar da maquiagem. Tá, gente? Normalmente a gente faz isso. Por quê? Porque o resultado final vai ser muito melhor. Pensa na experiência do teu cliente. Quanto mais positiva a experiência do teu cliente, melhor para ti. Eu vou te citar, por exemplo, o caso do Léo. O Léo é um noivo que ele não queria fazer um ensaio casal. Ele não tinha essa ideia de fazer um ensaio. Tanto quando ele chegou no ensaio, ele perguntou para mim: Alan, mas esse ensaio vai ser legal? Como é que vai ser? Eu falei: não, cara, vamos fazer o ensaio. O ensaio dura tanto tempo e depois você já está livre, não tem problema nenhum. A gente começou a fazer as fotos e vejam só, gente, 15 minutos depois ele já estava sorrindo. Por quê? Porque a experiência estava sendo positiva. É importante você pensar nisso. A experiência do seu cliente ela tem que ser muito positiva em todo o ensaio. Quando você é bem tratado em algum lugar, quando você curte aquilo, as coisas não são muito melhores, você não vai indicar para todo mundo. Então, quando a gente tem o lugar certo, com a roupa certa, o horário certo, com o equipamento certo, tá? Com o roteiro certo, com a direção certa, com o guia de poses certos e com a experiência certa, gente, é certeza de sucesso no seu ensaio, é certeza que o cliente vai gostar das suas fotos, é certeza que ele vai indicar para todo mundo. Se você seguir esses 7 passos, se você pegar esses 7 passos e desenvolver os seus passos, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso na sua fotografia, que o seu cliente vai gostar bastante das imagens e que você sempre vai ter clientes. Acho que esse é o grande trunfo da nossa fotografia, é criar experiências positivas e registrar da melhor forma possível, porque eu tenho certeza que as suas fotos são boas e você vai fazer um bom trabalho. Basta você estar preparado para fazer aquilo. Beleza, gente? Esse vídeo está ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Quem gostou, clique em gostei, compartilha com seus amigos aí e também comenta aqui embaixo. É muito importante eu saber o que você achou desse vídeo. Um grande abraço e até mais.